Olá, investidores. Hoje eu vou falar sobre petróleo, né? Um assunto quente aí, com perdão do trocadilho, devido ao ataque terrorista na Arábia Saudita e o impacto para as ações da Petrobras. Antes de começar o vídeo, vai lá, se inscreve no canal, dá um like e clica no sininho para você saber quando tiver conteúdo novo. Então, o que aconteceu, né? Qual foi o evento, né? Um ataque terrorista com drones no maior campo de produção de petróleo da Arábia Saudita, né? Afetou 50% da produção da Arábia Saudita, que é entre os 3 maiores produtores de petróleo do mundo, afetando, portanto, 5% da oferta de petróleo. Então, o que aconteceu? Nessa segunda-feira, 16 de setembro, o petróleo teve a maior alta desde a Guerra do Golfo, lá em 1991. Então, o petróleo subiu 15% o preço do petróleo. Por que sobe, né, o petróleo? Quer dizer, porque você está tendo um choque de oferta, né? Aqui a gente está falando da velha lei oferta e demanda, né? Dado os níveis de reserva que existem pelo mundo, né, se diminui a oferta, como a demanda, né, tá aquecida, né, a gente consome muito combustível, né, muito petróleo no mundo, subiu o preço do petróleo. E aí como que avalia, né? Você deve ter ouvido falar já que existem 2 tipos de petróleo, né? O WTI e o Brent. Né? Então, o que significam essas siglas para você entender aí no mercado, já que a gente está falando de um contrato futuro de petróleo, né? Um mercado bem grande. Então, o WTI quer dizer West Texas Intermediate, né? Que seria o Texas, né, Oeste Intermediário. É o petróleo comercializado na Bolsa de Nova York e é referente ao produto extraído principalmente na região ali do Golfo do México. Já o tipo Brent é negociado na Bolsa de Londres e tem como referência o petróleo extraído no Mar do Norte e no Oriente Médio, né? Então o Brent é a referência aí no caso de Arábia Saudita. Sempre que a gente fala de Estados Unidos e Brasil, é o WTI. E aí, qual que é a diferença física, né, desse petróleo, né? Tanto o petróleo de xisto americano quanto o pré-sal brasileiro, eles são mais leves, né? Eles são menos densos do que o Brent. Então é mais fácil de ser transformado em combustível, né? E acho que o principal impacto aí desse evento é tornar o pré-sal mais atrativo para o mundo, né? Porque é uma reserva muito grande de petróleo aqui no pré-sal, né, em alto mar, e no Brasil não temos conflitos, não temos terrorismo, não temos tensão geopolítica, né? Temos outros riscos aí políticos e burocracias e coisas aqui do chamado risco Brasil, então o Brasil fica atrativo. Então o que aconteceu com as ações da Petrobras, né? As ações, tanto as ordinárias quanto as preferenciais, tiveram uma forte alta de 4% no preço das ações na segunda-feira, logo após os ataques que ocorreram no final de semana, né? Então por que isso? Porque a Petrobras basicamente ela tem 2 negócios, né? Ela vai explorar e produzir petróleo e ela transforma o petróleo, né, refina esse petróleo, as chamadas refinarias, em combustível. A gente está falando do óleo diesel, que é usado nos caminhões, né, que rodam aí pelo país, e no carro, né, para você usar, obviamente, a gasolina. E aí, sempre que sobe o preço do petróleo e o dólar, existe uma pressão no preço da gasolina, já que o Brasil importa ainda um pouco de petróleo para transformar em combustível. Sempre que tem essa volatilidade no mercado internacional, existe essa questão da política de preços de combustíveis. Então, voltando um pouquinho, né, no ano passado, quando o Pedro Parente era ainda o presidente da Petrobras, ele estava reajustando o preço do diesel, dado a alta aí do petróleo e do dólar. O presidente Bolsonaro chegou e falou, não, tem que baixar isso aí. Foi lá e canetou o preço. Isso foi muito mal recebido pelo mercado, né? Ele cancelou, né? Ele deteve o aumento do preço dos combustíveis, né? E aí, nesse caso, quem paga, né, é o governo e a gente, né? Os contribuidores que pagam impostos. Então, com a entrada do Roberto Castelo Branco, acho que esse episódio foi superado, né? A Petrobras tem agora independência na sua política de preços e ela determinou que não vai ser sempre curtíssimo prazo. Nessa terça-feira agora, dia 17, né, que eu estou gravando esse vídeo, a Petrobras já afirmou que não vai reajustar o preço da gasolina no curto prazo, né? Porque com a alta do petróleo de 15%, o preço da gasolina já fica defasado, já mais ou menos nesse montante. Eles estão vendo ainda como vai ser, né? Quanto tempo leva para aquele campo
lá na Arábia Saudita retomar a sua produção para ver efetivamente qual que é o impacto na produção, né, da Arábia Saudita e na produção mundial, e aí só depois que você tiver uma ideia um pouco maior, a Petrobras vai mexer na política de combustível. Como isso é possível? Eles fizeram um hedge, né, que é um termo em inglês para seguro, né? Então eles vão lá e travam o preço do petróleo e o preço do dólar. Então a Petrobras, em poucos dias, não tem prejuízo com essa alta do preço do petróleo. Agora, qual que é a tendência, na minha opinião? O preço do petróleo vai ficar um pouco mais alto, né? Porque você tem mais tensão geopolítica, agora tem um conflito possível entre Estados Unidos e Irã, que alega-se que é o responsável pelos atentados terroristas na Arábia Saudita. Então, essa questão da política de combustíveis é muito importante, porque, claro, se sobe muito a gasolina também, sobe a inflação. Mas eu acredito que a administração do Roberto Castelo Branco tem total independência na política de preços e o petróleo mais alto para a Petrobras é um valor mais alto no preço das ações, né? O cenário base, a Petrobras considera um petróleo Brent esse ano de $66, né? O preço do barril está perto dos $70. Então isso é bem positivo. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo aqui no canal justamente recomendando a compra das ações da Petrobras no dia 20 de agosto. Então, desde então, as ações já sobem 16,8%, comparado a uma alta de 4,5% do Ibovespa. E aí, a recomendação de compra não é baseada porque eu acho que vai subir o preço do petróleo, porque vai ter guerra no Oriente Médio. Aqui, né, eu não tenho bola de cristal, difícil demais de acertar a taxa de câmbio e preço do petróleo. Quais são os fundamentos, então, que eu recomendo a compra das ações da Petrobras? Primeiro, o processo de venda de ativos, né? Ela já vendeu a TAG, pode vender a Liquigás, com isso ela vai reduzir o seu endividamento líquido e ela está focando muito no aumento do retorno sobre o capital. E agora a gente tem no mês de novembro um evento importante que é o leilão de excedente, né, de petróleo da cessão onerosa. Né? O que é esse nome tão complicado, cessão onerosa? Né? Como a Petrobras é a única que tem o direito de explorar petróleo no Brasil, ela pode ceder o direito para outras empresas, desde que elas paguem, né, por isso, para explorar determinados poços de petróleo. Então vai ser feito esse leilão, né, previsto para o dia 6 de novembro, né, está previsto a arrecadação aí de 106 bilhões de reais. Né? Só a Petrobras vai levar 33,6 bilhões de reais, né? Bilhões, então 33 bilhões. Tudo em Petrobras é gigante, é bilhão. Então é mais uma entrada de caixa, né, para a Petrobras e, claro, agora com essa tensão geopolítica, o Brasil, né, a menina ficou mais bonita, né? A noiva ficou mais bonita, então acho que pode atrair mais empresas e mais recursos para a Petrobras. Então, reitero a compra nas ações da Petrobras, eu acho que basicamente melhora de rentabilidade, né? A companhia está focando no que ela faz bem, que é explorar o petróleo no pré-sal. Todas as outras atividades são secundárias e o presidente está até considerando a venda das refinarias, né? Lembrando que a Petrobras tem o monopólio das suas refinarias, de transformar o petróleo em combustível aqui no Brasil. Praticamente 95% das refinarias estão na mão da Petrobras, tá? Então, a minha recomendação de compra nem considera a privatização total da Petrobras e nem a venda aí de todas essas refinarias, só a venda de ativos que ela já anunciou de 35 bilhões e a melhora do retorno, com o preço de petróleo não explodindo, já dá um retorno muito grande nas ações da Petrobras, tá, pessoal? Então é isso, podem comprar as ações aí da Petrobras com tranquilidade, as ações preferenciais, tá? Petro 4. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar e mande comentários com sugestões de empresas e setores, tá, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.